paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Iniciamos hoje o livro de Reis. Neste primeiro capítulo, fala de sucessão, fidelidade e discernimento espiritual. Adonias representa o orgulho e a presunção de quem busca ocupar o trono com suas próprias forças, ignorando a vontade de Deus. Já Salomão entra no caminho do reinado pela obediência, pela bênção do Pai e pela unção divina. Vemos também a importância de homens e mulheres fiéis como Natã e Betsabé, que agem com sabedoria, prudência e temor de Deus para preservar o plano divino. Davi, mesmo fraco, reafirma sua autoridade e obedece à promessa de Deus, sendo fiel até o fim. Vamos à leitura. Livro de 1 Reis, capítulo 1. O rei Davi estava velho e avançado em idade. Por mais que o cobrisse de roupas, não se aquecia. Seus servos disseram-lhe: busquemos para nosso senhor, o rei, uma donzela virgem, que sirva o rei. Tenha cuidado dele e durma em seu seio para que ele se aqueça. Procuraram, pois, em toda a terra de Israel, uma donzela formosa. Encontraram Abisag e Sunamita, que a conduziram à presença do rei. Essa donzela era muito formosa. Ela cuidava do rei e o servia, mas ele não a possuiu. Ora, Adonias, filho de Agite, encheu-se de orgulho e exclamou: sou eu quem reinará. Preparou para si uma carruagem e cavalos e tomou uma escolta de 50 homens. Nunca seu pai o contrariou, dizendo: por que fazes isso? Além disso, ele era muito belo e, na idade, seguia imediatamente Absalão. Tendo feito reuniões com Joabe, filho de Sárvia, e com o sacerdote Abiatar, estes tornaram-se seus adeptos. O sacerdote Sadoque, porém, bem como Banaias, filho de Joiada, o profeta Natã, Semei e rei, bem como os valentes de Davi, não abraçaram o seu partido. Adonias, tendo imolado ovelhas, bois e bezerros cevados, junto à pedra de Zoelete, ao lado de Enrogel, convidou todos seus irmãos, filhos do rei, e todos os de Judá, que estavam a serviço do rei. Mas não convidou o profeta Natã em Banaias, nem os valentes, nem o seu irmão Salomão. Disse Natã a Betsabeia, mãe de Salomão: não soubestes que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei, sem que o saiba Davi, nosso senhor? Escuta, vou te dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de teu filho Salomão. Vai ter com o rei Davi e dize-lhe: ó rei, meu senhor, não jurastes a tua serva que Salomão, meu filho, reinaria depois de ti e se sentaria no teu trono? Por que então Adonias se proclamou rei? Enquanto estiveres falando assim ao rei, entrarei e confirmarei o que tiveres dito. Foi Betsabé ter com o rei no seu quarto. O rei estava já muito velho e Abisag, a sunamita, cuidava dele. Betsabé inclinou-se e prostrou-se diante do rei. Este disse-lhe: que queres? Ela respondeu: meu senhor, prometestes com juramento a tua serva que meu filho Salomão reinaria depois de ti e se sentaria no teu trono. Ora, eis que Adonias se proclamou rei, sem que o saibas, o rei meu senhor. Imolou 2 bezerros cevados e grande quantidade de ovelhas e convidou todos os príncipes, o sacerdote Abiatar e o general Joabe, mas não convidou o teu servo Salomão. Ó rei meu senhor, todo Israel tem os olhos postos em ti, esperando que declares quem há de tomar o teu lugar no trono depois de ti. Do contrário, logo que o rei meu senhor dormir com os seus pais, eu e meu filho Salomão seremos tratados como criminosos. Falava ela ainda o rei quando se apresentou o profeta Natã. Disseram ao rei: está aí o profeta Natã. Ele entrou e prostrou-se com o rosto por terra diante do rei. Em seguida disse: ó rei meu senhor, porventura declarastes: Adonias reinará depois de mim e se sentará no meu trono? Pois ele desceu hoje para imolar bois, bezerros cevados e grande quantidade de ovelhas, tendo convidado todos os príncipes, os generais e o sacerdote Abiatar,
os quais estão comendo e bebendo com ele, gritando: Viva o rei Adonias! Não fomos, porém, convidados, nem eu, teu servo, nem o sacerdote Sadoque, nem Banaias, filho de Joiada, e nem teu servo Salomão. Será do agrado de meu senhor e rei que assim se faça? Por que não destes a conhecer aos teus servos quem deverá sentar-te depois de ti no trono do rei, meu senhor? O rei respondeu: Chamai-me Betsabeia. Ela entrou e ficou de pé diante dele. O rei fez-lhe este juramento: Pela vida de Deus que me livrou de toda angústia, o que te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: Teu filho Salomão reinará depois de mim e se sentará no meu trono em meu lugar. E isso vou cumprir hoje. Betsabeia inclinou-se diante do rei, prostrando-se com a face por terra, e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. O rei Davi disse: Chamai-me o sacerdote Sadoque, o profeta Natã e Banaias, filho de Joiada. Tendo-se eles apresentado diante do rei, este disse-lhes: Tomai convosco os servos de vosso amo, fazei montar na minha mula o meu filho Salomão e levai-o a Giom. Ali o sacerdote Sadoque e o profeta Natã o ungirão rei de Israel. Tocareis então a trombeta e direis: Viva o rei Salomão! Voltareis depois atrás dele, e ele virá sentar-se no meu trono, para reinar em meu lugar, pois é a ele que estabeleço o chefe de Israel e de Judá. Banaias, filho de Joiada, respondeu ao rei: Assim seja, assim queira ordenar o Senhor, Deus de meu senhor e rei. Esteja ele com Salomão, assim como esteve com o rei meu senhor, e eleve o seu trono ainda acima do trono de meu senhor, o rei Davi. O sacerdote Sadoque desceu com o profeta Natã, Banaias, filho de Joiada, os Sereteus e os Feleteus. Fizeram montar Salomão na mula de Davi e conduziram-no a Giom. Tomou o sacerdote Sadoque no tabernáculo os chifres de óleo e ungiu com ele Salomão. A trombeta soou e todo o povo pôs-se a gritar: Viva o rei Salomão! Depois toda a gente acompanhou em cortejo, tocando flauta e fazendo grande festa, de modo que a terra vibrava com suas aclamações. Quando Adonias e seus convivas terminaram o seu banquete, ouviram aquele clamor. Joabe, ouvindo soar a trombeta, disse: Por que esse barulho de cidade alvoroçada? Falava ainda quando sobreveio Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. Adonias disse-lhe: Vem, pois tu és um homem valente, e traze certamente boas notícias. Sim, respondeu Jonatas, é verdade que o rei Davi, meu senhor, proclamou rei a Salomão. Enviou com ele o sacerdote Sadoque, o profeta Natã, Banaias, filho de Joiada, juntamente com os Sereteus e os Feleteus, e estes fizeram-no montar na mula do rei. O sacerdote Sadoque e o profeta Natã ungiram no rei em Giom. Dali voltaram cheios de alegria, e a cidade entrou em alvoroço. Essa é a algazarra que ouviste. E Salomão até já se assentou no trono do reino. Além disso, os servos do rei foram felicitar o rei Davi, meu senhor, dizendo: Que o teu Deus torne o nome de Salomão maior que o teu, e eleve o seu trono ainda acima do teu. O rei prostrou-se então sobre o seu leito e disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje pôs sobre o meu trono um sucessor, vendo eu com os meus próprios olhos. Os convidados de Adonias, aterrorizados, levantaram-se e foram cada um para o seu lado. Adonias, temendo Salomão, levantou-se também e foi abraçar-se com os chifres do altar. Disseram a Salomão nestes termos: Eis que Adonias, temendo o rei Salomão, foi abraçar-se com os chifres do altar, dizendo: Jura-me hoje o rei Salomão que ele não fará morrer o seu servo à espada. Se ele se mostrar um homem valente, respondeu Salomão, não lhe cairá por terra um só de seus cabelos, mas se nele se encontrar maldade, morrerá. O rei Salomão mandou mensageiros e o fizeram descer do altar. Ele veio e prostrou-se diante do rei, que lhe disse: Volta para a tua casa. Nesse trecho de 2 Reis é mais do que um registro histórico. Ele carrega um peso espiritual profundo. Davi, rei valente, pecador arrependido, adorador fiel e homem segundo o coração de Deus, encerra sua vida com conselhos que misturam espiritualidade profunda, fidelidade à lei do Senhor, sabedoria prática, justiça e discernimento nas relações humanas e políticas, e a frase
porta-te como homem, remete à maturidade, coragem e fidelidade que Salomão deveria ter não apenas como rei, mas como servo de Deus. 1 Reis, capítulo 2, dos versículos 1 ao 12. Aproximando-se o fim de Davi, deu ele ao seu filho Salomão as suas últimas instruções. Eu me vou, disse ele, pelo caminho que segue toda a terra. Sê corajoso e comporta-te como homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, ainda em seus caminhos. Observa as suas leis, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, tais como estão escritos na lei de Moisés. Desse modo, serás bem-sucedido em tudo o que fizeres e em tudo o que empreenderes. E o Senhor cumprirá a promessa que me fez, isto é, que eu terei sempre um de meus descendentes no trono de Israel, se meus filhos guardarem seus caminhos e andarem diante dele, com fidelidade, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Tu sabes também, como eu, o que me fez Joabe, filho de Sárvia, como ele assassinou os 2 chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amassa, filho de Jeter, derramando assim em pleno tempo de paz o sangue da guerra, e manchando com o sangue da guerra o cinto de seus rins e o calçado de seus pés. Farás como julgares prudente, e não deixarás que as suas cães desçam em paz à habitação dos mortos. Por outro lado, tratarás com benevolência os filhos de Berzelai, ou Galadita. Faz-os comer à tua mesa, porque foi esse o gesto que tiveram para comigo, quando eu fugia diante de seu irmão Absalão. Tens também perto de ti Semei, filho de Gera, o benjaminita, em Baurim, que me insultou tão violentamente no dia em que eu ia para Manaim. Mas como ele veio ao meu encontro até o Jordão, jurei-lhe por Deus que o não mataria pela espada. Tu, porém, não o deixarás impune, pois és bastante sensato para saber como terás de tratar. Farás descer com sangue as suas cães à habitação dos mortos. Davi adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Reinou durante 40 anos sobre Israel, 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão sentou-se no trono de Davi, seu pai, e seu reino foi solidamente estabelecido. No Evangelho de João, aprendemos hoje nesse capítulo várias lições. Entre elas, a incompreensão vem dos mais próximos. Jesus permanece fiel ao tempo e à vontade do Pai. A figura de Jesus também gera divisão e medo, mas ele permanece firme em sua missão, mesmo quando não é compreendido ou aceito. A verdadeira autoridade vem de Deus, não dos títulos humanos. Jesus revela que sua sabedoria vem do Pai e denuncia os julgamentos falsos. E ainda não revela sua verdadeira identidade. Só quem conhece o Pai pode conhecer o Filho. Evangelho de São João, capítulo 7, dos versículos 1 ao 30. Depois disso, Jesus percorria Galiléia. Ele não queria deter-se na Judéia, porque os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Aproximava-se a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos. Seus irmãos disseram-lhe: parte daqui e vai para a Judéia, a fim de que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Pois quem deseja ser conhecido em público não faz coisa alguma ocultamente. Já que fazes essas obras, revela-te ao mundo. Com efeito, nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Disse-lhe Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas para vós a hora é sempre favorável. O mundo não vos pode odiar, mas odeia-me, porque eu testemunho contra ele que as suas obras são más. Subi, pois, para a festa. Quanto a mim, eu não irei, porque ainda não chegou o meu tempo. Dito isso, permaneceu na Galiléia. Mas quando os seus irmãos tinham subido, então subiu também ele à festa, não em público, mas despercebidamente. Buscavam-no os judeus durante a festa e perguntavam: onde está ele? E na multidão só se discutia a respeito dele. Uns diziam: é homem de bem. Outros, porém, diziam: não é, ele seduz o povo. Ninguém, contudo, ousava falar dele livremente com medo dos judeus. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs-se a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam: este homem não fez estudos. De onde lhe vem, pois, este conhecimento das Escrituras? Respondeu-lhe Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala por própria autoridade busca a própria glória.
Mas quem procura a glória de quem o enviou é digno de fé, e nele não há impostura alguma. Acaso não foi Moisés quem vos deu a lei? No entanto, ninguém de vós cumpre a lei. Por que procurais tirar minha vida? Respondeu o povo. Tens um demônio. Quem procura tirar-te a vida? Replicou Jesus. Fiz só uma obra, e todos vós vos maravilhais. Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não é de Moisés, mas dos patriarcas. E até nos sábados circuncidais o homem. Se um homem recebe a circuncisão em dia de sábado, e isso sem violar a lei de Moisés, por que vos dignais comigo, que tenho curado um homem todo o seu corpo em dia de sábado? Não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a justiça. Algumas das pessoas de Jerusalém diziam: não é este aquele a quem procuram tirar a vida? Todavia, ele o que fala em público, e não lhe dizem coisa alguma. Porventura reconheceram de fato as autoridades que ele é o Cristo? Mas este nós sabemos de onde vem. Do Cristo, porém, quando vier, ninguém saberá de onde seja. Enquanto ensinava no templo, Jesus exclamou: Ah, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Entretanto, não vim de mim mesmo, mas é verdadeiro aquele que me enviou, e vós não o conheceis. Eu o conheço porque venho dele e ele me enviou. Procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. No resumo do salmo de hoje, Davi, mesmo escondido, é delatado pelos zifeus a Saul. Em meio à traição, ele se volta para Deus como seu único protetor. Não há escapatória humana, resta-lhe apenas a fidelidade divina. O mal não é só a perseguição externa, mas a ausência de Deus no coração dos que o perseguem. Quem não caminha na presença divina torna-se instrumento da violência e da divisão. O justo não se vinga por si mesmo, mas entrega a justiça de Deus. E mesmo em meio à luta, já oferece louvor como sacrifício agradável. O louvor no sofrimento revela a fé amadurecida. E Davi olha para trás e recorda os livramentos anteriores. A memória da fidelidade de Deus no passado sustenta a esperança no presente. Salmo 53. Quando os zifeus vieram a dizer a Saul: Davi encontra-se escondido entre nós. Pela honra de vosso nome, salvai-me, meu Deus. Por vosso poder, fazei-me justiça. Ó meu Deus, escutai minha oração, atendei as minhas palavras, pois homens soberbos insurgiram-me contra mim. Homens violentos odeiam a minha vida, não tem Deus em sua presença. Mas eis que Deus vem em meu auxílio, o Senhor sustenta a minha vida. Fazei recair o mal em meus adversários, e segundo vossa fidelidade destruí-os. De bom grado irei oferecer-vos um sacrifício. Cantarei a glória de vosso nome, Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações, e pude ver meus inimigos derrotados. Nesse trecho de Provérbios, vamos ver vários conselhos. Entre eles, quem rejeita a correção com teimosia fecha o coração à conversão. A liderança justa traz vida e paz. A opressão dos maus sufoca a esperança. Também a sabedoria é fonte de alegria e honra familiar. Governar é servir, não se servir. A bajulação é enganosa e traiçoeira. E termina esse trecho dizendo: a alegria verdadeira nasce da retidão interior. Provérbios capítulo 29, dos versículos 1 ao 6. O homem que, apesar das admoestações, se obstina, será logo irremediavelmente arruinado. Quando dominam os justos, alegra-se o povo. Quando governa o ímpio, o povo geme. Quem ama a sabedoria alegra seu pai. O que frequenta as prostitutas dissipa sua fortuna. É pela justiça que um rei firma seu país, mas aquele que o sobrecarrega com muitos impostos o arruína. O homem que adula seu próximo estende redes aos seus pés. No delito do ímpio há um ardil, mas o justo corre alegremente. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.